Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Goa. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro versão 2025. Você vem com a gente, vai deixando o seu like e se inscreva no nosso canal. Eu sou o Luiz Felipe, você tá aqui na Gol e a gente vai falar da 19ª e última rodada do primeiro turno da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então vamos nessa, essa rodada 19 realizada no fim de semana, jogos no sábado, domingo, para fechar na segunda-feira e também na terça-feira. Começando no sábado, Ferroviária e Operário empataram por 0-0. Ferroviária dentro da zona do rebaixamento, a Locomotiva aí 6 jogos sem vitória. O Operário vem de um 3-0 em casa e agora empata, até que está num momento de mais alívio, fugindo ali da zona do rebaixamento, das proximidades pelo menos. No estádio Rei Pelé, o CRB se recuperou do seu jejum de 6 jogos sem vencer, vinha de 5 derrotas nesse período, conseguiu enfiar 4-0 no Novo Horizontino, que por outro lado vinha de 5 jogos sem perder, terceiro colocado no Brasileirão, acaba levando 4-0, até surpreendente essa vitória do Galo da Pajuçara e também pelo placar, né? 4-0 para cima do Tigre, que era a melhor defesa do campeonato até esse momento junto com o Curitiba. Depois do 4-0 aí foi tudo para escanteio, essa melhor defesa ficou para quem sabe se recuperar ao longo do campeonato. No Couto Pereira, aliás, esses dois resultados aí em sequência, a derrota do Novo Horizontino e esse empate aí nesse domingo do Curitiba, garantiram o título simbólico para o Goiás, o título do primeiro turno. O Goiás é o campeão do primeiro turno, mesmo sem entrar em campo ainda nessa 19ª rodada. Curitiba e Amazonas 1-1 no Couto Pereira. O Maicon até abriu o placar para o Coxa, mas não foi dessa vez que o Curitiba fez as pazes com a vitória. Curitiba, que desde a goleada sofrida em casa no Couto Pereira, 5-2 para o Paysandu, não conseguiu vencer mais, 3 jogos sem vitória, mas segue vice-líder. No Raulino de Oliveira, mesmo horário, Volta Redonda venceu o Vila Nova por 2-1. Volta Redonda que só tinha feito 7 gols no campeonato até a rodada 16 e nessas últimas 3 rodadas marcou outros 7, né? Em 3 jogos conseguiu fazer o que tinha feito nos 16 jogos anteriores. Impressionante, aí voltasse num momento positivo ofensivamente, ganhando esse jogo no Raulino. Aliás, Volta Redonda, apesar da campanha ruim, campanha de luta contra o rebaixamento, em casa ele tá no top 10, ele tá na metade de cima, faz uma campanha muito boa, só perdeu um jogo no Raulino de Oliveira. No Estádio Independência também nesse domingo, América e Atlético empataram por 2-2. Esse é o terceiro jogo consecutivo que o Furacão perde pontos nos minutos finais dos jogos. Foi assim contra o Volta Redonda, no Raulino, vencia por 2-0 e permitiu a virada no segundo tempo. Contra a Ferroviária, tomou o gol de empate na reta final, na Liga Arena, e agora tomou um gol do William Bigode aos 52 minutos do segundo tempo. Mais uma vez o Furacão, o Atlético, perde a vitória nos minutos finais e deixa de estar muito melhor posicionado na tabela, tá ali na meiuca. E no Antônio Ascioli tivemos Atlético Goianiense e Chapecoense empatando por 0-0, a Chape por enquanto se mantendo no G4. A rodada vai ser encerrada na segunda-feira, começando a ser encerrada na segunda, tem jogos na terça também. Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo 5 jogos sem vencer, Avaí tá 4 sem ganhar de ninguém. Na Curuzu tem Paysandu e Atlético, certamente os dois melhores times das últimas 7 rodadas. O Paysandu não perdeu nesse período, está invicto a 7 jogos, e o Atlético nesse mesmo período tem 5 vitórias e um empate e além de uma derrota também. E na terça-feira, Criciúma e Cuiabá, uma sequência muito forte no Brasileirão, no Heriberto Rios, e o Cuiabá não vence fora de casa desde maio. E no Serrinha tem Goiás e Remo, outro jogaço, o Remo 5 jogos de invencibilidade, o Goiás, grande campeão simbólico, tá aí, classificação, Goiás, campeão simbólico do primeiro turno, só tem 18 jogos, nem chegou a precisar jogar para confirmar esse título simbólico, né? Terminando o primeiro turno no primeiro lugar na Série B com 36 pontos, podendo, claro, ampliar sua vantagem. Caso vença o Remo no Serrinha, vai a 39, abre 4 pontos para o Coxa e 5 para o Novo Horizontino. Curitiba e Novo Horizontino tropeçaram na rodada, o Curitiba só empatou contra o Amazonas no Couto Pereira, chegou aos 35 e o Novo Horizontino levou 4-0 do CRB e perdeu a condição de melhor defesa do campeonato, né? Entrou na rodada com 12 gols sofridos junto com o Coxa, depois desse 4-0. Um terço, né, dos gols que ele tinha sofrido no campeonato inteiro, ele sofreu contra o CRB. Então agora o Coritiba tem a melhor defesa do campeonato e o Goiás está bem próximo disso, com um gol ao mais sofrido apenas. Quarto lugar, a Chapecoense, 30 pontos, empatou fora com o Atlético Goianiense e tem a sua posição no G4 sob risco. G4 formado por Goiás, Curitiba, Novo Horizontino, esses 3 sempre ali com boa vantagem dentro do grupo dos 4 melhores. Quarto lugar, a Chape com 30. Quinto, Remo, 29. O Remo joga com o Goiás. Para ultrapassar a Chape, vai precisar vencer fora de casa o Azulino. O jogo é contra o Goiás. Um jogo duríssimo, um jogo complicado. Mas se o Remo consegue vencer fora, ele vai voltar ao G4 finalmente.
E o Goiás aí, uma das melhores campanhas como mandante. O jogo tende a ser muito bom para fechar a rodada na terça-feira. Sexto, o Cuiabá tem 28 pontos. Cuiabá, que não vence um jogo fora de casa há 2 meses. A última vitória foi no mês de maio contra o Atlético. E vai jogar fora também contra o Criciúma. Jogo duríssimo, confronto direto. 7º lugar, o Vila Nova, tem 27 pontos. Perdeu para o Volta Redonda, perdeu sua invencibilidade aí, que já durava 5 jogos. Se tivesse vencido, não entraria no G4, porque a Chape acabou empatando no jogo de mais tarde, né? Mas ficaria ali em 5º lugar, bem próximo, com a mesma pontuação do 4º. 8º lugar, o Criciúma tem 26, vendo uma sequência maravilhosa, só uma derrota nas últimas 9 rodadas, e tem aí uma sequência muito forte dentro de casa, no Heriberto Rios. Vai enfrentar o Cuiabá, que é um confronto direto. Se vencer, vai ficar a 1 ponto só do G4. Claro, vai ter que dar uma secada no Remo, né? Para o Remo talvez empatar no máximo, para ele ficar realmente a 1 ponto só do G4, mas inegavelmente um ótimo momento do Tigre nessa reta final de primeiro turno. Nono, CRB, 25, conseguiu uma vitória para dar um alívio, estava se aproximando de zona do rebaixamento, agora volta aí para a parte do meio da tabela, bem importante para o Galo. 10º lugar, o Atlético Paranaense tem 25 pontos, e impressionante como tem jogado pontos fora o Furacão. Foi assim contra o Volta Redonda, tomando uma virada na reta final, tomou um empate no final contra a Ferroviária, lá para os 80 e tantos minutos do jogo, e também agora contra o América Mineiro, tomando o gol aí de empate aos 52 do segundo tempo, tá aí, não consegue sair do meio da tabela. 11º lugar, o Avaí, 25, tá caindo aí na classificação, são 4 jogos sem vitória. 12º lugar, o Operário, 23, conseguiu fazer 4 pontos nas últimas 2 rodadas para dar uma estilingada em relação à zona do rebaixamento. 13º, o Atlético Goianiense, 23, não sai dessa área aí da tabela. 14º lugar, o Atlético, 22, tem um grande confronto contra o Paysandu pela frente, confronto duro de 2 equipes que têm pontuado muito nas últimas semanas. 15º lugar, o América Mineiro, 21, tá perigosamente perto de zona do rebaixamento, mais um jogo sem vitória, foram 4 derrotas seguidas e agora um empate em casa com o Atlético Paranaense, quase perdeu pela 5ª vez em sequência. 16º lugar, o Volta Redonda, 21 pontos, consegue sair da zona do rebaixamento depois de muito tempo, mas está pendurado pelo resultado do Paysandu na segunda-feira. Se o Paysandu vencer, Volta Redonda volta para a zona do rebaixamento. Volta Redonda para a zona do rebaixamento. A zona tem Ferroviária com 20 pontos, 6 jogos sem vitória. O Paysandu é 18º com 19, mas ainda joga na rodada. 19º, Amazonas, tem 19 pontos também, a onça pintada. E na lanterna, o Botafogo com 18. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha, do Remo. Ele tem 9 gols, é o principal goleador. Na sequência, o Carlão, da Ferroviária, tem 6 gols. Junto dele, o Neto Costa, do Atlético, também marcou 6 vezes. E aí, com 5 gols, vem uma galera pesada aí. Natan Fogaça, do Novo Horizontino, o centroavante Daniel Amorim, do Operário, o Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, o Marcelinho, do Atlético Goianiense, ainda com 5 gols. O Anselmo Ramon, experiente atacante do Goiás, também 5 gols para o Josué, meia do Coritiba. Vai aparecer aí na sequência o Allan Kardec, do Atlético Paranaense, mais um do Furacão nessa lista. Mailton, lateral da Chape, tem 5 gols. Diego Gonçalves, do Criciúma, também 5 gols para ele. E para fechar, o uruguaio Kevin Ramírez, do Amazonas, e William Bigode, do América Mineiro. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Terminando a última rodada do primeiro turno, vamos chegar à marca da metade do Brasileirão por pontos corridos da Série B. Vamos até a rodada 38, lá para o mês de novembro, para a gente saber os 4 que vão subir para a Série A do ano que vem. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Grande abraço, valeu!